Olá, tudo bem? Sou eu, Oliveira. Como que vocês estão? Hoje, sexta-feira, às 21h10 dessa noite, que na verdade já é sábado, pelo calendário da Bíblia já é sábado, mas eu estou dando a data como calendário romano, esse calendário que todos seguem. Hoje, sexta-feira, dia 7 de junho de 2024, às 21h11 desta noite, 11h02 desta noite, eu vou começar o estudo sobre o Espiritismo. Da página 75, que está essa página está alicerçada em Oséias capítulo 13. Abre lá a Bíblia em Oséias capítulo 13, para eu poder ler. E o tema da página está assim, ó, Espiritualismo nos últimos dias, parte 2. E está falando assim em Oséias capítulo 13, ó. Quando Efraim falava, tremia-se, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal e morreu. E, o E separado do Efraim, tá? Não é tudo junto não, é E, espaço, Efraim. Efraim, tá? É assim, ó. É assim, ó. Quando Efraim falava, tremia-se, foi exaltado em Israel, mas ele se fez culpado em Baal e morreu. Está falando de Cristo, né? E a página começa assim. E lembrando, tá? O estudo é sobre o livro Grande Conflito. Esse é um compilado e esse é um integral, tá? Esse aqui é uma outra instituição religiosa que também segue em White, tá? Isso acontece no mundo todo, não é só adventista que faz o livro de Ellen White, não. Tem um montão estudando Ellen White porque a coisa é séria. O que a mulher escreveu há 200 anos atrás são coisas muito sérias. Ela ficou de 1840 até 1920 revelando. Ela e mais os outros, né? Uma galera, não foi só ela, não. Porque a mais falada é ela. Mas uma galera junto com ela. Todos eles têm livros de profecia, todos eles têm, enfim. Você pode procurar o livro Minneapolis 1888. É um livro muito bonzinho de se ler. Muito bom mesmo. Mas vamos lá. A página 75, a página 75, fala assim, Espiritualismo nos últimos dias, parte 2. Quinta-feira. Nossa esperança se salva. Nossa esperança de salvação está em Cristo. Suas mãos manchadas de sangue nos convidam a aceitar o sacrifício oferecido a um custo infinito. Em breve, Cristo voltará para reivindicar os seus. A segunda vinda de Cristo é a bendita esperança. Tito, capítulo 2. Vamos lá em Tito? Vamos lá em Tito. Tito é depois de Timóteo. Tá bom? Primeiro, segundo Timóteo, depois Tito. Tito, capítulo 2, versículo 13. E está escrito assim. Aguardando a bem-aventurança e esperança e o aparecimento da glória do grande Criador e nosso Salvador. O grande Criador e nosso Salvador. Quando você lê Tito, capítulo 2, versículo 13, eu vou até... não, aqui é a mesma editora. O que acontece? Aqui está deixando bem claro. O Criador e o Salvador, tá? Um não são três, três não é um, tá certo? Aquele que crê na Trindade está acreditando no paganismo católico. O objetivo de Satanás é destruir essa esperança. Ele realizará maravilhas
e qualquer coisa que leve as pessoas para longe da verdade e da salvação em Cristo. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos, e a fé no Salvador, os mandamentos do Criador e a fé no Salvador. Apocalipse 14, 12. Vamos lá em Apocalipse? É isso aqui que eu acabei de ler, tá, gente? Mas vamos lá, 14, 12. Como eu prometi que eu ia ler tudo, então vamos ler tudo. 14, 12. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos do Criador e a fé, isso é, obediência. E a obediência no Salvador. Vamos lá, gente. Na luta final, Satanás tentará impedir que as pessoas guardem os mandamentos do Criador ou tenham a obediência no Salvador. Precisamos ter cuidado com qualquer ensinamento que, mesmo acompanhado de sinais e milagres, nos afaste de alguma dessas duas características de remanescente. Voltando aqui. Aqui está falando o seguinte: fé e obediência é a mesma coisa, tá, gente? A fé não é nada sobrenatural, não. Sobrenatural é você conseguir ser obediente. Isso é ser sobrenatural, tá? Quer ver algo sobrenatural na sua vida? Seja obediente. Você vai ver. Você vai ver. Olha o que está escrito aqui em Mateus capítulo 5. Fala assim, ó. Não cuideis de vir destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um J, nem um I, nem uma vírgula, nem uma crase, nada que está escrito na lei, ele vai apagar. Tá certo? Versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um J ou um tio passará da lei, sem que todo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os homens, será chamado quê? O menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado de grande no reino. Aí eu te faço uma pergunta simples. Eu vou continuar lendo aqui, mas vou só te fazer uma pergunta simples. No reino celestial, entenda, a pergunta não é pegadinha. É só você parar e analisar. É só você parar e analisar. Não é pegadinha, é fato. Para você, entre todos os anjos, arcanjos, capeta, o que for, quem é o menor no reino dos céus? Céus, plural. Se você quiser dar uma parada aí no vídeo e dar uma consultada, legal. Mas eu vou falar agora quem é. Sabe quem é o menor no reino dos céus? Satanás. Satanás é aquele que não tem nenhum tipo de valor no reino celestial. Então, todo aquele que não ensina a lei, todo aquele que não pratica a lei, todo aquele que não guarda a lei, ele é visto e considerado igual a Satanás, porque Satanás é o menor ser, é o menor elemento, é aquele que ninguém valoriza porque realmente ele não tem valor algum no reino celestial. Porque vos digo, versículo 20, Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo, e se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Aquele praticou uma lei humana. Ele nem falou da lei celestial, ele falou da lei humana. Mas por quê?
Porque, na verdade, não é uma questão de você deixar de cumprir uma lei e você tropeça nas outras. Não é isso. É você ter consciência do que é certo e do que é errado. O menor no reino celestial é Satanás. Então ele vai considerar que você é o próprio Satanás, por você não entender a lei, não guardar a lei e principalmente, da forma que ele está falando aqui, não ensinar. Mas para ensinar tem que praticar. E para praticar tem que conhecer. Então, querendo ou não, você tem que conhecer a lei e depois... Calma aí rapidinho, gente. Gisele, tira o chinelo aqui da boca do cachorro aqui. Eu estou falando aqui. Tira aqui, por favor. Vai acabar com o chinelo. Põe ali perto da bota dele. Ah, é seu? Eu achei que era o meu, por isso que eu falei. Desculpa aí, gente. Então vamos lá. É um cachorro aqui. Estou com um filhote de cachorro aqui que meu filho trouxe, que só pela misericórdia. Vamos lá. Então o que acontece, gente? Isso aí eu volto a falar de novo para vocês. Guarde a lei, pratique a lei, estude a lei. Principalmente, ensine. O ato de você aceitar ou não corresponde se você é obediente ou não. O ato da esposa, do esposo, dos filhos, dos netos, dos vizinhos aceitarem ou não é a questão da obediência. Ninguém quer perder a liberdade com o pecado. Aprenda uma coisa. Sabe onde que Satanás ganha as pessoas? Na liberdade do pecado. Sabe por que as pessoas não querem guardar o sábado? Porque elas querem todos os dias da vida gozar o dia da forma que querem. Beber, fumar, se prostituir, fazer negócio, dar gargalhada, não ter uma prontidão de santificação, não ter uma obrigação de lembrar do Criador, porque aquele que não guarda o sétimo dia é que ele não lembra do Criador. O Criador ele não está nem aí do que você vai fazer de domingo a sexta-feira. Ele, ó, eu fiz 7 dias. Durante 6 dias tu faz o que tu quiser. Eu só te peço um dia, que é o 7º. E eu não te peço nada demais no 7º dia. Eu só te peço o seguinte: para de fazer comércio. Para de enxergar os seus problemas pessoais e os problemas pessoais da sua família e olha para mim. É isso que ele pede no 7º dia. Ele não pede mais nada. Ele não pede nenhum absurdo. Mas as pessoas categoricamente se cometem a não querer guardar o 7º dia. Para você que trabalha de carteira assinada, tem que ter uma coragem danada para largar o emprego. Eu até entendo. Mas quem vai te dar essa sabedoria e essa força é o Espírito Santo. Não sou eu, não é placa religiosa, é o Espírito Santo. E eu li aqui Mateus, capítulo 5, versículo 17 em diante, porque eu queria que você entendesse o que é obediência. A fé significa obediência. Não é nada sobrenatural, e sim natural. A fé é algo natural. E é isso que a religião não deixa você aprender. A religião, ela quer que você seja bonequinho, que fica ali acreditando em coisas absurdas. A fé é algo natural, porque a fé significa obediência. Aquele que não é obediente ao Criador, ele nunca vai ter o Espírito Santo. Aquele ou aquela que não é obediente ao Salvador, nunca vai ter um ensinamento entendido e guardado na mente para parar de pecar, de errar. Porque tudo convém da obediência. E é isso que eu falo. Não temos muito o que fazer. Temos que entender, estudar. Continuando. O objetivo de Satanás é destruir essa esperança.
Ele realizará maravilhas e qualquer coisa que leve as pessoas para longe da verdade e da salvação no Salvador. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos e a fé. Na luta final, Satanás tentará impedir que as pessoas guardem os mandamentos do Criador ou tenha a obediência do Salvador. Precisamos ter cuidado com qualquer ensinamento que, mesmo acompanhado de sinais e milagres, nos afaste de alguma dessas duas características do remanescente. Pergunta número 8. Pergunta número 8. Ali, ó. Só nem falar. Pergunta número 8. O que a Bíblia nos diz sobre o poder enganador e a maneira de operar de Satanás? Vamos lá em Mateus 24. Mateus 24. Mateus 24 está escrito assim, ó, do versículo 23 ao 27. E está escrito assim: Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe dei crédito. E isso é todo santo dia. Não é naquele dia que você acredita que está acabando, não. É todo santo dia. Aquele que fica falando, tem um ali que faz isso e aquilo, tem outro ali que faz isso e aquilo. Pastor, bispo, arcebispo, semi-Jesus, semideus, não importa o nome que dê, não acrediteis. Pastor, evangelista, missionário, não importa qual nome que dê. Aquele que se diz igual a Cristo, só entenda uma coisa: não acrediteis. – 24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível, fora enganariam, ô meu Pai amado, enganariam até os escolhidos. Sabe quem são os escolhidos? Os 144 mil. Eis que eu vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Eis que ele está no interior da casa, não acredite. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois, onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. O cadáver aqui e as águias é uma questão espiritual. O cadáver pode ser as pessoas que não têm o Espírito Santo e a águia, os demônios, observando aquelas pessoas. E pode ser também aquilo que está lá na profecia, que aonde tiver dois, um vai ficar morto, porque foi levado aos céus, foi arrebatado em espírito, e o outro permanecerá vivo sem saber o que está acontecendo. É a questão do Espírito Santo, a escolha. Tá certo? Depois eu falo mais sobre esse assunto aí. Senão o vídeo já está chegando em 20 minutos aqui e eu ainda estou no meio da página. 2 Coríntios. Vamos lá em 2 Coríntios? Segunda Coríntios, capítulo 11. Vamos lá. E está escrito assim. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13. E está escrito assim. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Porque tais falsos apóstolos, qualquer homem eu sou apóstolo, falsos apóstolos,
se transfiguram, né? Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolo de Cristo. Falso! Falso! Entendeu? E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo. Anjo com luz, anjo de luz. 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses 2:9. Vamos lá. E está escrito assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude das divindades. Desculpa, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Não é das, é da divindade. E estás perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estás circuncidado com a circuncisão não feita por mãos no despojo do corpo, dos pecados da carne pela circuncisão de Cristo, sepultando com ele no batismo. Nele também ressuscitaste pela fé no poder do Criador, que o ressuscitou dentre os mortos. Está vendo que foi o Criador que ressuscitou Cristo? Ontem eu estava falando que Cristo, ele ressuscitou no sábado, não foi no domingo, foi no sábado. E quem ressuscitou ele foi os anjos através da voz do Criador. Houve-se uma luta ali, os soldados relataram que ouviram barulhos, clarões, luzes. Houve-se uma luta ali e o Criador falou: filho, sai para fora. Porque quem ressuscitou Cristo foi o Criador. Tá? Depois você pode ler aí em Colossenses, capítulo 2, versículo 9 ao 12, tá? Colossenses, que eu li aqui. Sem querer, eu li errado aqui, tá, gente? Ué. Por quê? O que houve aqui? Tessalonicenses, não é isso? 2 Tessalonicenses, está aqui, ó. Filipenses, Colossenses, Tessalonicense. Eu peço desculpa de novo, eu li Colossenses, tá? Mas é Tessalonicense. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. E está escrito assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso o Criador lhe enviará a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram e para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Vamos lá, gente. Final do ler. Nos últimos momentos da história, Satanás promulgará seu engano final. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus como indício do poder dos demônios que realizarão milagres. Os espíritos diabólicos irão aos reis da terra e ao mundo inteiro para mantê-los no engano e forçá-los a se unir a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Surgirão pessoas dizendo ser o próprio Cristo e reivindicando o título e a adoração que pertence ao Redentor do mundo. Então, gente, tive que dar uma paradinha aí porque os meus filhos com a mãe ali estavam numa discussão boba, eu tive que parar aqui, por causa do barulho que eles estavam fazendo.
Peço desculpas a vocês aí, mas eu não vou reeditar nada não, tá? Peço só essas desculpas aí. E fica assim. Nos últimos momentos da história, Satanás promulgará seu engano final. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus como indício do poder dos demônios que realizarão milagres. Os espíritos diabólicos irão aos reis da terra e ao mundo inteiro para mantê-los no engano e forçá-los a se unir a Satanás em uma última luta contra o governo do céu. Não é contra o governo do céu. Tá certo que isso aqui tem que montar uma história, mas não é contra o governo do céu. Satanás não tem força nenhuma para ir contra Cristo, para ir contra o Criador. Satanás vai tentar até o último momento convencer tanto a mim quanto a você que ele é o certo e Cristo é errado. E ele te dá tudo que você precisa e Cristo não dá. Sabe, por que eles têm que configurar governo do céu, não sei o quê? Não, é contra você. Não é contra o Criador, é contra você, porque ele sabe que atingindo você, ele atinge o Criador. É uma escada. Surgirão pessoas dizendo ser o próprio Cristo e reivindicando o título e a adoração que pertence ao Redentor do mundo. Farão milagres extraordinários de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará a Cristo. A Cristo não, ele vai querer ser o próprio Criador. Ele vai querer ser Cristo. Ele vai querer ser algo além de Cristo. Há muito tempo a Igreja diz considerar o advento do Salvador como concretização de suas esperanças. Em várias partes da Terra, Satanás se manifestará entre as pessoas como um ser majestoso, semelhante à descrição do Filho de Deus, dado por João no Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. Vamos lá em Apocalipse? E está escrito assim. Apocalipse capítulo 1, versículo 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma roupa comprida e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Ellen G. White, O Grande Conflito, página 518. Vamos aqui na página 518. E vamos ver o que está escrito aqui na página 518. E fala assim a página 518. A grande controvérsia ou o grande conflito é o mesmo livro, tá? É porque por questões autorais aí eles mudaram o nome, mas é a mesma coisa. E vamos lá. E que o buscam com a perda de todas as outras coisas, receberá o vencedor. Herdará estas coisas e eu lhe serei o Criador. E ele me será filho. Apocalipse capítulo 21, versículo 7. Aqui também, condições são específicas para herdar todas as coisas. Devemos resistir ao pecado e vencê-lo. O Senhor declara pelo profeta Isaías, isso é, o Criador: dizei aos justos que bem lhes irá. Ai dos ímpios, mal lhes irá, porque segundo as obras de suas mãos lhe será pago. Isaías capítulo 3,
versículo 10 e 11. Capítulo 3, versículo 10 e 11. Ainda que o pecado faça mal 100 vezes, diz o sábio, e os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem ao Criador. Mas o perverso não irá bem. Eclesiastes capítulo 8, versículo 12 e 13. Aqui, essa página aqui, 518, vou até olhar de novo, 518. É mais conselhos e tradições. Eu não vou ler até o final, não. Rodapé. Entender a verdade sobre a volta de Cristo e o estado dos mortos nos livros do engano? É uma pergunta. Olha, o engano só vai cair quem não tiver o Espírito Santo. Todo homem, toda mulher que ficar em oração, jejum, e não buscar deuses estranhos, principalmente Trindade e outras coisitas mais, esses não há de ser enganados não, tá? Então é isso aí. Agora vamos para sexta-feira, dia 7 de junho, e terminar a lição 10. Tá certo? São que horas? 21 horas e 51 minutos. E tá falando assim, ó. Sexta-feira. E tá falando assim. Estudo adicional. Eu não sei falar inglês. Mas tá assim, ó. O livro de Lee Strobel, The Case for Heaven, Em Defesa do Céu, tá entre chavetos, Em Defesa do Céu. Eles põem primeiro em inglês para depois botar em português. Deixa eu falar logo o título em português. Traz a premissa de que, na morte, os mortos permanecem vivos em algum tipo de existência consciente, tendo como parte da prova as experiências de quase morte. Um exemplo. Outra menina que teve uma experiência de quase morte. Durante uma cirurgia cardíaca, disse que encontrou seu irmão na vida após morte. O que a surpreendeu, pois ela não tinha irmão. Quando voltou à consciência e contou a seu pai, ele revelou a ela, pela primeira vez, que ela de fato tinha um irmão, mas ele havia morrido antes de ela nascer. Lee, L-E-E, Strobel, S-T-R-O-B-E-L. The Case for Heaven. Tem um monte de coisa escrita em inglês aqui, não vou ler não. Página 69. Strobel luta, no entanto, para harmonizar a ideia de vida após a morte com o ensino bíblico de que somente quando Cristo voltar, os fiéis receberão sua recompensa. Muitos terão que encarar espíritos de demônios personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Esses visitantes apelarão para os nossos mais profundos sentimentos e realizarão milagres para apoiar sua declaração. Ou declarações, né? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que é heresia? A maior heresia que Satanás tem implantado dentro das igrejas é fazer você adorar Pai, Filho e Espírito Santo, sendo um. Fazendo você batizar no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Fazendo você acreditar que o seu dízimo te dá o direito de ter algo melhor. E tua oferta te dá o direito de ter algo melhor. Essa é uma das vastas heresias que tem dentro da religião. Você pode até aplicar lá em Mateus 28, 19, sobre o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Só que isso, para quem já estudou a Bíblia, para quem sabe da verdade, sabe que esse trecho não existe em nenhum lugar.
Que isso aí alguém botou ali e escreveu. E não existe esse versículo. Quando você vai no primeiro mandamento, primeiro não, não é primeiro, é segundo mandamento. Quando você vai aqui no mandamento e lê assim, ó. Você lê assim. Lê assim. Versículo 3. Segundo mandamento, versículo 3. Desculpa, gente, estou viajando aqui. Primeiro mandamento, versículo 3. Se os mandamentos começam no versículo 3, primeiro mandamento, versículo 3. Estou viajando aqui, desculpa. Está escrito assim: não terás outros deuses à minha frente. Não terás outros deuses à minha frente. Isso é, não me apresente nenhum outro Deus. Em minha frente não quero ver nenhum outro Deus. Não venha me mostrar nenhum outro Deus. Esse mandamento está falando sobre isso. Não terás outros deuses diante, na minha frente. Na minha frente. Isso é, não venha me mostrar, não venha me falar, não venha adorar, não venha nada. Não aceito repartir a minha glória com ninguém. Então, quando você fala que Jesus é Deus, que o Espírito Santo é Deus, você está repartindo a glória. Até porque a Bíblia, o Novo Testamento, está cheio de dizeres que Cristo é um ser e o Criador é outro ser. Que um não tem nada a ver com o outro. Estou falando em questão de ser o mesmo, tá? Porque de caráter, de pensamento são iguais, tá? Mas são seres diferentes, DNA diferentes. Tá? Um é B positivo e o outro é O negativo. Seres diferentes. Tá certo? Então está escrito assim. Depois daqueles aquelas coisas tudo escrito em inglês. Aí vem aqui, né? Voltar, os fiéis receberão sua recompensa. Muitos terão que encarar espíritos demônios personificando parentes. Isso aqui eu já li também. Devemos estar preparados para resistir a eles, com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e de que os que aparecem dessa maneira são espíritos de demônios. Se você, principalmente você, sonha com parentes mortos, amigos mortos, se você escuta vozes de pessoas conhecidas, é demônio, tá? Jejua, ora, pede ajuda na igreja, traz pessoas da igreja para orar na sua casa, tá bom? Todos aqueles cuja fé não estivesse firmemente estabelecida na palavra do Criador serão enganados e vencidos. Satanás age com todo engano de injustiça. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 10. Já li, já. Mas vamos ler de novo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E está escrito assim: e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. O amor da verdade é a lei. Tá certo? Muitos podem falar que é Cristo, mas não é Cristo, é a lei. Ah, gente, essa página 7,6, ela está alicerçada em Oséias 14. Deixa eu ler Oséias 14 aqui. Eu peço desculpas de novo. Porque depois que eu fui ali conversar com eles ali, eu fiquei um pouco meio... Oséias 14, vamos lá. E está escrito assim em Oséias 14. Converte-te, ó Israel, ao Criador, porque pelos teus pecados tens caído. Oséias capítulo 14. É o que está alicerçado a página 76, tá?
para obter domínio sobre os filhos dos homens, e seus enganos aumentarão continuamente. Os que buscam sinceramente o conhecimento da verdade e se esforçam para purificar o coração da obediência, fazendo o que está ao seu alcance para se prepararem para o conflito, encontrarão refúgio seguro no Criador. Página 465, 466 do Grande Conflito. Perguntas para consideração. Que influências espiritualistas Satanás usa? Que papel tem a mídia? Como você compartilharia sua fé com alguém que perdeu um ente querido e acredita que essa pessoa foi para o céu? O que é apropriado dizer? Gente, aqui está a página. Acabei já de ler toda ela, tá? Eu peço mais uma vez obrigado por você me acompanhar. Tá lindo demais. Hoje já é sábado, não vou fazer leitura, tá? Agora a leitura só lá para umas, sei lá, domingo, segunda, terça, tá certo? E eu peço uma coisa a vocês. O inimigo, ele usa qualquer pessoa para te tirar do sério. O inimigo, ele simplesmente, ele faz pessoas que têm tudo na vida para dar certo se perderem. Se perderem na prostituição, se perderem na bebida, se perderem no jogo, se perderem na sua mente, se perderem nas drogas. E essas pessoas, geralmente, de cada 10, 9, 9,5, 9,8, são as pessoas que mais têm apoio de parente. São aquelas pessoas que sempre têm uma mãe, um pai, um irmão, um tio, uma avó, que sempre está dando a mão para ajudar. Mas existe um vazio tão grande na mente e no espírito dessas pessoas que eles não conseguem enxergar o que é bom. Eles só conseguem observar aquilo que destrói. E o pior, gostam. Aquilo que traz insegurança. Aquilo que traz a morte. Empinar com a moto, cavalinho de pau com carro, entrar numa bagunça aí de brigas, trocar tiro com polícia, até mesmo sair para roubar, assaltar, sequestrar. Porque o diabo, ele vai dando corda aos pouquinhos para a pessoa sozinha se enforcar. Começa com um copo de cerveja, melhor. Começa com um amigo que sorri fácil, que mostra que as coisas não são bem assim, que um copinho de cerveja não faz mal, que no meio da zoeira tomar um trago de cigarro, um trago de maconha, uma balinha de êxtase, uma carreira de cocaína, se deitar com uma mulher aqui, se deitar com um homem ali, não importa se é homem com homem, mulher, se é homem com mulher. Porque é sempre assim que Satanás faz. Ele sempre pega alguém que tem sorriso fácil, que acha que tudo é normal, que tudo é bom, e põe perto daquelas pessoas que se acham importantes, que se acham espertas, e destrói aquela vida. Há poucos dias atrás, uma semana no máximo, não sei de onde você está vendo esse vídeo, hoje é dia 7 de junho de 2024, então você pode ver nos noticiários, no futuro, durante esses 7 dias, uma mulher que conheceu um cara e do nada matou o cara. Deu um brigadeiro grandão, o cara comeu, matou o cara.
em troca de pegar o dinheiro dele. E já tinha um outro namorado, estava namorando o cara e ainda estava já com outro namorado que com toda certeza ia fazer a mesma coisa com o cara. Por quê? Porque Satanás ele faz isso. Satanás ele pega você que se acha alguma coisa, que acredita que é inteligente, que acredita que consegue alguma coisa, ele pisa. Você já viu que em toda a Bíblia, o Salvador ele fala sobre humildade, sobre você ser submisso, sobre você ser aquele homem dependente dele, aquela mulher dependente dele. E a Bíblia fala que todo homem, toda mulher que se exalta é derrubado porque Satanás pisa. E é isso que acontece. Isso aqui, gente, é América do Rio, tá? É que eu comprei essa blusa na Shopee e os caras lá não sabem nem que time é esse. Manda logo uma camisa da Adidas. Mas é América, tá? Sou América do Rio. Eu não sou flamenguista, não sou vascaíno, não sou nada. Sou América. Então é isso que eu quero que vocês entendam. Sempre sejam humildes, busque a submissão ao Criador. E se você tem algum filho, alguma filha viciadas em drogas, em bebidas, em prostituição, não perca a sua visão de pai e mãe, mas comece a tratar eles de uma forma mais eficiente e madura. Porque enquanto você tiver pena deles, eles não vão ter pena de você. Eles amam as drogas, eles amam os colegas da rua, eles amam o que não presta. E você tem que acordar. Você tem que acordar porque quem está acabando com a vida e quem está perdendo tudo dentro de casa é você. Enquanto você tiver pena do seu filho, pena da sua filha, a única pessoa que vai sofrer as consequências é você. E você vai ficar longe do Espírito Santo, você vai ficar longe da salvação e você vai ter cada vez menos saúde e vontade de fazer as coisas. Cada CPF vai ser julgado pelas obras que fez. Garanta a sua salvação e deixe que o Espírito Santo faz com seu filho, com sua filha, com seu neto, com seu sobrinho, o que tem que ser feito. E não perca a visão. Não perca. Continue evangelizando, continue conversando, mas para de ter pena. Trate da forma que tem que ser tratado. É isso aí, gente. Sejam abençoados.